Olá, senhores e senhoras! Começamos agora a nossa aula de estrutura de seleção da disciplina Lógica de Programação. E quer saber de uma coisa? Vocês já sabem, né? Tava morrendo de saudade de vocês. Então, vamos lá. Vamos começar. E o que é, então, essa estrutura de seleção, né? Então, você sabe que as estruturas de seleção, elas também são conhecidas como estruturas condicionais. Quando eu tenho uma condição, quando eu preciso fazer algo que algo seja condicionado, tem que ter alguma lógica, né? Se isso acontecer, então faça aquilo. É mais ou menos por aí, tem a ver com hoje, tá certo? Vamos lá então. Estruturas condicionais são comandos que auxiliam no direcionamento da sequência de execução de um programa por meio de avaliação de condições lógicas. Vamos ver o que é isso direitinho hoje, tá certo? Confia em mim, tá dando certo? Vamos lá. Tem como função validar condições e comparar os resultados destas, né? A gente vai ver alguns exemplos um pouco mais à frente, tá? Essa foi apenas uma explicação conceitual. O algoritmo condicional, ele permite a escolha de um grupo de ações a ser executado, quando determinadas condições representadas por expressões lógicas são ou não são satisfeitas. Então, como assim? Se ele não for satisfeito, vai ser executado? Sim. Por quê? É de forma booleana, 0 ou 1, sim ou não, true ou false. Se chegar a ser falso, vai acontecer alguma coisa também. Essa coisa que pode acontecer pode ser finalizar o programa, pode ser, mas tem algo a ser executado. É considerado como algo executado, beleza? Então, eu trouxe três exemplos aqui, três pontos do para que serve. Para que serve isso, né? Primeiro, permite alterar o fluxo de alguma execução do algoritmo de forma a selecionar qual parte deve ser executada. Segundo, essa decisão de execução é tomada a partir de uma condição que pode resultar apenas dois valores, verdadeiro ou falso. E o terceiro ponto é uma condição que representa por uma expressão relacionais ou uma expressão lógica, tá certo? Então, como é o funcionamento dessa cidadã? Após executar as funções de validação e comparação, as estruturas de seleção irão executar os blocos de comando definidos de acordo com o resultado de comparação, sendo ela verdadeiro ou falso, tá? E quais são os tipos de estrutura de seleção? Tem dois tipos. O if-else, que funciona dessa forma aqui. Eu tenho o início do meu programa. Eu tenho a condição aqui. Se verdadeiro, esse caminho aqui. Se falso, esse caminho aqui. Então, imagina aqui, ó. Eu tenho um caminho de decisão, beleza? Uma decisão a se fazer. A decisão aqui, se verdadeiro ou falso, né? Eu tenho uma decisão, eu tenho os valores verdadeiro ou falso. Se verdadeiro isso, se falso aquilo. Aqui no funcionamento eu venho falando também um pouco sobre isso, mas eu tenho outras condições de comparação, né? Ali é uma comparação também. Vamos reler aqui. Após executar as funções de validação e comparação, as estruturas de seleção irão executar os blocos de comando. Vou mostrar dentro do código que é bloco de comando ali na frente, tá? Definidos de acordo com o resultado da comparação. E como é que funciona o switch case? Switch case é um pouco mais
complicado, mas é um pouco é um algoritmo melhor de se usar, é um avanço do if else, tá? If else, if, se, else, então. Se cair na prova, vocês sabem, né? E aqui eu tenho o switch e o case. Switch significa escolha e o case significa caso. Neste exemplo aqui, eu venho mostrar expressão switch, caso seja caso 1, execute isso. Caso não seja, caso seja o 2, execute isso. Caso seja o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, por isso que aqui tem um N, pode ser vários, tá? Pode ser infinito até chegar em um que satisfaça para ele consiga fazer e no final ainda pode ter. Caso não, finalize o software. Então responda que não achou, sei lá, alguma coisa assim do gênero. Beleza. Aqui a estrutura para chegar nesse caso aqui é muito maior. Porque eu vou mostrar depois como é que faz o if, else, 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 né? If, else, if, else, if, else. E sendo que aqui se não, aqui é o se não, né? Se não, e aqui é escolha caso, ele já vai achando aqui. Se ele achar, ele já pega o bloco e executa. Beleza? Então, vocês já sabem o significado de if, else e como eles funcionam. Deixa eu mostrar um exemplo aqui, né? De switch case. Eu tenho lá uma condição. Aí ele desce. Achou o valor 1. Se sim, retornar o valor 1. Beleza. Ele executa aqui. Se não, próximo. Aí ele achou o valor 2. Ele é o se sim, né? Se sim, ele entra para esse bloco. Retornar o valor 2. Se não, ele continua. E ele vai até o fim. Switch case. Tá? Escolha caso isso. Beleza? Como é que fica no código? Ó, aqui é um exemplo, não é do jeito que vocês vão fazer, porque aqui tá em Java, tá? Switch, número, é o número de uma variável aqui. Abre chaves, case 1, system out println 1. System é um comando, out de saída, println de printar na tela e depois aqui dentro é 1, né? É o que ele quer que saia. Uma string escrito 1. Uma string escrito 2. Uma string escrito 3. E aí pode chegar até o final. É assim que fica a estrutura, tá? Isso é só um exemplo. Exemplo do if else. Eu tenho aqui o início do meu código, eu tenho uma condição. Se sim, if condition is true, se a condição for verdadeira, if código, esse código. Se a condição for falsa, esse código. Se sim, se não. Tá um pouco diferente do outro lá, mas vamos imaginar que eu puxo esse aqui para cá, tá? Verdadeiro, falso, né? Se sim, esse. Se não, então esse. Como é que fica, né? Aqui o exemplo. Eu tenho condição verdadeira, eu tenho int. Int é o que, pessoal? De inteiro. Um número, né? E aqui ele deu o nome da variável de number. E ele já declarou que o inteiro number é igual a 5, né? Ponto vírgula. Aí, ó, se essa variável number for maior que 0, execute esse código aqui, ó. Se não, execute esse código aqui, né? E pode ser qualquer coisa. E depois disso, eu tenho o final do meu código, né? Esse código vem depois do if else. O resto do código lá. Porque isso aqui, ó, é uma estrutura condicional. Só isso. Vamos imaginar que eu quero uma condição falsa. Mesma coisa, ó, inteiro, né? O tipo
da minha variável, o nome da minha variável e eu declaro um valor dentro dessa minha variável. E eu venho aqui, ó, se number, minha variável, for menor que 0, execute esse código aqui, ó, se for menor que 0. Se não for menor que 0, for acima de 1, execute esse código aqui, finaliza, e depois o fim do código pode ser qualquer outra coisa. Beleza. Olha que legal esse bonequinho aqui. Coloquei o símbolo do IF na farda, coloquei a farda verde dele. E quem é o professor que faz isso por vocês? Sei que não. Eu sou o babão de vocês, né? Gostei não dessa touca azul, não. Vou colocar uma touca verde nele aqui também. É, verde F. Esse verde aqui, ó. Esse aqui. Todo verde F. Sei que eu sou o babão de vocês. Beleza, ficou fácil. Então, já finalizando a aula, deixei 3 questões no AVEA para os senhores, tá? Primeira questão. Quais das alternativas abaixo contém apenas estrutura de seleção? As alternativas estão lá. 2. A afirmação. Um algoritmo sequencial permite a escolha de um grupo de ações a ser executado, quando determinadas condições representadas por expressões lógicas são ou não satisfeitas. É verdadeiro ou falso? Responde lá na VEA para mim, tá? E terceira é a afirmação. As estruturas de seleção permitem alterar o fluxo de execução do algoritmo de forma a selecionar qual parte deve ser executado. Verdadeiro ou falso? Respondam lá para mim, certo? Estamos começando a ficar um pouco mais complicada nessas aulas, então peço que vocês prestem atenção, façam as atividades. E isso aqui é mundo do software. Vai ser muito importante para vocês. Beleza? Até logo. Quero ver vocês logo aqui nessa aula presencial para a gente dar encaminhamento à prática. E até mais. Vou ficando por aqui. Acessem o AVEA, terminem essa atividade fazendo essa aula fazendo a atividade no AVEA, tá bom? Bebam água. Tô bebendo minha água aqui, ó. Não, já bebi água, agora é café. Até mais.